Olá, abençoado. Eu sou o pastor Peter Lima e este é o canal Mais Fundo. Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula, onde nós iremos tratar um pouquinho dos assuntos acerca da Bíblia. Iremos adentrar aí agora a um estudo sobre o Antigo Testamento. Eu quero convidar você a buscar um pouco mais dessa presença maravilhosa de Deus através da Bíblia, a palavra de Deus, que é o livro de Deus, para você poder conhecer um pouquinho mais deste Deus maravilhoso, poder mergulhar mais fundo no Senhor e conhecer os mistérios da palavra de Deus. É interessante entendermos aqui que a Bíblia ela é um livro de símbolos, tá? Então nós iremos entender aqui um pouquinho mais desses símbolos da palavra de Deus através desses estudos. Iremos fazer aqui uma introdução ao Antigo Testamento e eu convido você para poder se aprofundar um pouquinho mais neste conhecimento que vai ser riquíssimo. O Antigo Testamento ele vai tratar aí da história que prenuncia o Messias. Então nós estamos aqui procurando entender através do Antigo Testamento a promessa sobre a vinda do Messias. Então vamos aqui, a Bíblia, ela foi escrita num período de cerca de 1500 anos por 40 autores ou 40 escritores. Então nós temos aqui um período bem longo de 1,5 milênio aí tratando da questão do intervalo do primeiro ao último escritor. A gente vê o primeiro escritor aí, Moisés, e o último a escrever, João, o apóstolo João. E o maravilhoso da palavra de Deus é que você vai ver que ela não se contradiz. O que nós vemos na palavra de Deus? E vemos pessoas interpretando a palavra de Deus de forma errada. Ah, mas existem alguns textos que, e algum fala que Jesus curou um cego, depois em outro texto vai falar que Jesus curou 2 cegos. A questão ali não é que existe um erro, existe ali a questão da interpretação. O foco que é o milagre, ele não foi tirado de nenhuma das duas passagens. E a mesma coisa nós vamos ver aqui no Antigo Testamento. Então é importante que você se atente a isso. Então, a palavra de Deus é digna de aceitação. A palavra de Deus ela é a palavra verídica, tá? Ela tem a veracidade dela comprovada. E a palavra de Deus ela tem que ser aceita como infalível. Tá? Então, na palavra perfeita, você vai ver de Gênesis a Apocalipse a palavra do Senhor se encaixando. Então, é importante nós entendermos esse contexto que a palavra de Deus ela não se contradiz, a Bíblia por si mesmo, ela se explica. Então, é importante nós entendermos esse contexto. O Antigo Testamento ele se compõe de 39 livros, nós vamos ver aí também um Novo Testamento com 27 livros, um total de 66. E é interessante entender que, apesar de terem vários livros escritos, você vai ver e olhar a Bíblia, ter o olhar, a ótica sobre a Bíblia de um livro só. O que é importante nós entendermos na palavra de Deus? Entendemos que a Bíblia foi escrita para explicar sobre a vinda e a manifestação do Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento ele vai prenunciar a vinda do Messias. Então, nós iremos ver aqui várias características que irão demonstrar quem seria o Messias, para que o povo que ali estava vendo as promessas acreditasse nesse Messias e que esse Messias haveria de se revelar, que é o Cristo que veio, que nós vamos ver a história depois do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele vai falar um pouquinho sobre a criação, de Deus e a história do nascimento, né, a história do povo de Israel, que é simbolizado como uma figueira, e também o nascimento, a vida de Jesus e a criação da igreja, que é simbolizada aqui pela videira, que se relaciona aqui ao Novo Testamento. Eu vou deixar aqui nos cards para você um vídeo de uma série que eu também estarei fazendo, que são as curiosidades bíblicas. E eu estarei trazendo aqui para você informações mais apuradas acerca de qual o significado do povo de Israel ser a figueira e qual o significado da igreja ser a videira, aí dentro de uma base bíblica, para que você possa entender. Depois você acessa, assiste, e eu tenho certeza que você vai enriquecer muito mais o teu conhecimento acerca da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a canonicidade da palavra de Deus. A palavra cânon, ela vem do grego e tem o significado de cana ou régua. Tá? Uma régua de medir, uma forma de medição. No Antigo Testamento, nós vamos ver que
era comum ali os engenheiros, os construtores, terem essa cana de medir ou essa régua de medir, que ela simbolizava ali como se fosse uma trena, e aonde ali o construtor ele podia fazer as medidas das áreas aonde ele ia construir o edifício e poder ali ter as medidas exatas. Então era uma forma de medida comum no Antigo Testamento. E Ezequiel 40, verso 3, a gente vai ver justamente o profeta tendo ali uma visão de um homem com uma vara na mão, com uma cana de medir. E ele ali começa a medir o templo. Então é interessante a gente ter essa ótica, porque era um contexto comum na época do Antigo Testamento. E o que vai trazer ali o contexto da palavra cânon? Ele vai trazer a veracidade da palavra de Deus. Então é importante a gente entender o seguinte: o autor, o escritor ali, ele o que ele escreveu, os livros que ele escreveu, as cartas que ele escreveu, são verdadeiras? São dignas de confiança? Que contexto que ele escreveu? Para que época que ele escreveu? Existe algum outro escritor de outra nação, algum dado histórico, arqueológico que comprove ali que esse escritor realmente foi ele que escreveu o texto? Ele realmente existiu? Então é importante nós olharmos para essa ótica para entendermos um pouquinho mais do contexto do Antigo Testamento. Então o cânon ele vai ser isso aí. Ele vai falar para você, olha, esse texto é verdadeiro? É digno de aceitação? É verídico? Realmente aconteceu? Ah, então eu vou aceitar ele. Aí ele é colocado dentro do cânon, o chamado cânon da Bíblia. Tá? Então vamos ter aqui o cânon do Antigo Testamento, que foi fechado por cerca de 400 anos antes de Jesus nascer. Tem um outro texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, que ele vai tratar da inspiração do texto. Por que inspiração? Porque na verdade, a palavra de Deus ela é um contexto histórico inspirado pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo levou esses escritores a escreverem esses textos e trazerem a revelação de Deus para a nossa vida. Então, o texto de 2 Pedro vai dizer exatamente isso aí, que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra de Deus e ela é digna de aceitação. Ah, mas você está falando de Antigo Testamento e o Novo Testamento? No Novo Testamento também vamos ter os textos lá de Gálatas 6,16, onde ele vai trazer um padrão ou uma regra de uma conduta de vida. É interessante que no Novo Testamento nós vamos ver aqui ele fazendo uma relação com a prática de vida cristã, a conduta de um homem de Deus, de um servo de Deus, como que deve ser. Então nós podemos entender a palavra cânon de duas formas. Primeiro, a veracidade dos textos. Eles são verídicos, eles são verdadeiros, eles são dignos de aceitação? Ok, é um ponto. Um outro contexto que nós vemos é o seguinte, a regra de conduta que está nessa palavra de Deus, ela serve para a minha vida? Eu tenho que vivê-la. Eu tenho que praticá-la. Esse deve ser o padrão de vida com o qual eu vou viver a minha vida. Então é interessante a gente olhar por esta ótica. Aqui temos a Bíblia do Antigo Testamento, em ordem cronológica, e eu quero trazer aqui para você uma ideia mais clara de como se dispõe a palavra de Deus. Nós iremos entrar nesses detalhes nos próximos slides, mas é interessante você entender o seguinte. Nós olharmos aqui esse cronograma, nós vamos ver aqui uma espinha dorsal, essa organização central aqui da nossa cronologia. Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, Esdras e Neemias. O que são esses livros? Esses livros contam a história de Israel durante o período do Antigo Testamento. Então, se você ler esses livros de forma sistemática, historicamente você vai conhecer toda a ideia, toda a construção da nação de Israel até a chegada de Cristo, do Messias. Então é interessante você olhar para essa ótica e ter isso aqui como base. Aí os outros livros são menos importantes? Não, pelo contrário. Os outros livros irão enriquecer o contexto do que está escrito nesses livros. Então nós vamos ter muito mais detalhes da palavra de Deus, do Antigo Testamento, através dos outros livros, são os profetas, que são aqui os Salmos, Provérbios, né, Deuteronômio, Levítico, que é o livro da lei. Mas se você quer realmente entender somente a história
Eu quero conhecer a história do povo de Israel. Se você pegar essa coluna central aqui, ok? Você vai ter nessa linha central aqui a ideia de quais são os livros que contam a história do povo de Israel, ok? Até os 400 anos antes de Jesus nascer, onde a gente vai ter o silêncio profético aí. Então, para você ter uma base, nós vamos usar essa cronologia aqui mais para frente. Então, nós iremos voltar muitas vezes nela, vai ficar muito mais claro na tua mente para você poder entender. Então, como é que é organizado o Antigo Testamento? Essa organização aqui, essa distribuição dos livros, são organizados dentro da Bíblia cristã. A Bíblia cristã, ela é organizada da seguinte forma. Então, nós temos aqui a lei, ou chamado Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos, que vai de Josué até Esther, ok? Que vão contar a história do povo de Israel, né? Desde o início da entrada na Terra Prometida até o cativeiro, depois do cativeiro, que algumas coisas que ainda acontecem. Depois nós vamos ter aqui os livros poéticos, são 5 livros, e depois iremos ter aqui os livros proféticos, 17 livros, divididos em 2 partes, os profetas maiores e os profetas menores. Então quer dizer que os profetas maiores são os mais relevantes? É esses que eu tenho que ler, são os mais importantes? Pelo contrário. Na verdade, aqui, os profetas maiores são considerados maiores porque eles têm uma porção de livros, de textos escritos a mais do que os profetas menores. Então, se você se atentar na palavra de Deus, você vai ver que esses profetas têm um conteúdo a mais escrito do que os profetas menores. Mas então é mais interessante eu ler esses profetas maiores primeiro? Todos os profetas são importantes e todos profetizaram situações ou contextos importantes dentro da sua época. Vamos pegar aqui um dos profetas menores, um exemplo, Joel. Joel capítulo 2 tem uma profecia sobre o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E é um texto riquíssimo, com detalhes, que você não vê em outros profetas, nem em profetas maiores. Então é interessante a gente entender esse contexto aí. Por exemplo, vamos pegar aqui Isaías. Isaías é um profeta apocalíptico. Mas nós vamos olhar ali também Zacarias. Zacarias, um dos profetas menores, também é um profeta apocalíptico. E os textos que estão em Isaías, também os textos que estão em Zacarias, são extremamente importantes para a gente entender o fim de todas as coisas. Então, não podemos diminuir um livro porque ele é menor. Cada livro tem a sua riqueza de detalhe, a sua riqueza de conhecimento. Então, se aprofunde em ler a palavra de Deus que você vai se alegrar, você vai, sabe, expandir muito mais o teu conhecimento. Vamos entender agora como que os judeus veem aí o Antigo Testamento. Então, você vai ver uma organização um pouquinho diferente. Nós teremos a lei, que é a mesma organização da Bíblia cristã. Já teremos aqui os profetas, chamados netuvins, que são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Aqui nós já vemos uma diferença, que todos os profetas anteriores aqui, lá na Bíblia cristã, iremos ver eles organizados como os livros históricos. Aí os profetas posteriores, aí sim, nós vamos ver aqui os profetas relacionados. E aí teremos aqui também os escritos, chamados escritos, que são os ketuvins, tá? Que são os livros poéticos, que lá também nós conhecemos como livros poéticos, os 5 rolos e os livros históricos. Só um exemplo, por exemplo, Daniel é visto como profeta maior na Bíblia cristã. Aqui nós vemos ele como um livro histórico, traz o contexto da história do povo de Israel no cativeiro babilônico. Então eles têm uma ideia diferente, uma ótica diferente para olhar o Antigo Testamento, ok? Vamos entender um pouquinho mais do Antigo Testamento na visão judaica. Por quê? Porque nós estamos aqui abrindo essa introdução, tentando trazer para você uma ideia de qual é a base do nascimento do povo de Israel. Porque o Antigo Testamento, a história vai girar em torno da nação de Israel e do prenúncio da vida do Messias. Então é importante a gente olhar por essa ótica. O Antigo Testamento no hebraico ele é chamado de Tanakh, que é a junção da Torá, dos netuvins e dos ketuvins. Então, o que vai falar ali na Torá? A Torá é a base de todas as coisas. Então, são os fundamentos. E é interessante que nós vamos ver o seguinte: a lei do povo de Israel, até hoje, é chamada também lei mosaica, é baseada em cima da Torá. Então, a Torá vai trazer o quê? A criação,
a chamada dos patriarcas, a saída e o estabelecimento do povo de Israel na Terra Prometida. Então nós vamos entender isso aí, essa caminhada para a Terra Prometida, até eles chegarem ali às portas da Terra Prometida, às margens do Rio Jordão, antes de conquistar a cidade de Jericó. Então, esse aqui é a base que nós temos aí para a Torá. Os profetas anteriores, qual é o foco dos profetas anteriores na visão judaica? Os profetas anteriores mostram a aplicação da lei, a lei vivida de forma prática. Isso que é interessante, porque a Torá ela vai se mostrar Deus dando a lei ao seu povo. E os profetas anteriores nós vamos ver algo diferente, vamos ver este povo praticando a lei e os erros que eles cometeram acerca dessa lei. Os profetas posteriores vão mostrar uma ótica dos profetas em relação a como eles estavam vivendo essa lei. Então, o que começou a acontecer? O povo começou a se desviar muito do caminho de Deus, e aí Deus enviou os profetas para alertá-los do perigo de viver longe da palavra de Deus. Então, os profetas eles eram aqueles que advertiam o povo e iam ali orientando o povo acerca de como o povo deveria viver na presença de Deus e como o povo deveria viver a lei. E os livros escritos mostram justamente as reações dos seres humanos em relação à lei. Como que o povo de Israel reagiu à lei? Como que foi esse contexto? No Novo Testamento também a gente vai ver isso aí. Será que eles viveram a lei de forma fidedigna? Será que eles aplicaram realmente a lei por completo na vida deles? Então, os livros escritos vão trazer essa ideia dessa reação do povo. Como o povo reagiu acerca dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Temos aqui agora uma cronologia que vai trazer aqui uma organização um pouquinho diferente daquela que a gente viu anteriormente lá em relação aos livros. Então aqui é uma cronologia para a gente olhar de uma forma de organizar aqui a história do povo de Israel de uma forma mais sucinta. Então nós vamos ver ali o princípio. É interessante aqui nós entendermos que a Bíblia ela passa a contar os dias de Adão a partir do pecado. Então, antes do pecado, não se sabe quanto tempo Adão viveu. Na próxima aula, nós vamos entrar de uma forma mais profunda nesse detalhe, para que você possa compreender. Então, é interessante aqui. Deus vai mostrar a criação do universo, a criação do planeta, a criação de todas as coisas no planeta. E, por último, Deus cria o homem e coloca o homem para governar nesse planeta. Então a gente vai ter o princípio de todas as coisas, a gente vai ver ali o pecado, as nações se desviando do caminho de Deus, dos mandamentos de Deus, depois o dilúvio, né, Deus recomeçando, tentando novamente trazer o homem para o caminho certo, e o homem continua numa vida de pecado. Aí depois nós vamos ver Deus chamando Abraão, e aí começa a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aí, através de Jacó e de José, o povo de Israel é levado para o Egito. Né? Então a gente vai ver lá o Egito, o povo no Egito, 400 anos cativo, ou melhor, 400 anos vivendo no Egito, não 400 anos cativo. E é importante entender isso aí, a escravidão não durou 400 anos. Nós vamos, depois nas próximas aulas, falar um pouquinho mais sobre isso aí, para que você possa se alinhar. É interessante esse detalhe, porque enquanto houve faraós que se lembravam dos feitos de José, houve benevolência para o povo de Israel. Mas a partir do momento que se levantou um faraó que não se lembrava mais dos feitos de José, o povo começou a ser escravizado. E nós vamos entrar aí nos detalhes desse contexto para você. Então, nós vamos ter aqui o Israel no Egito e depois o fim da escravidão e o êxodo, o povo de Israel em Canaã, a conquista de Canaã, o período de paz, o tempo de juízes, né, que durou cerca mais ou menos de 300 e poucos anos aí. Depois o povo de Israel rejeita aí a liderança de Samuel, e nós vamos ver o povo pedindo um rei a Samuel, e ali a gente vai ver o Reino Unido, né, o primeiro rei que surge, Saul, depois Davi e Salomão. Depois, através da morte de Salomão e a herança do filho de Salomão, chamado Roboão, nós vamos ver aí o reino dividido até o cativeiro
do Reino do Norte, né? O reino fica dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte, e nós vamos ver aí o cativeiro do Reino do Sul, do Reino do Norte, mais ou menos entre 722 a.C. e o cativeiro, o fim lá do Reino de Judá, o Reino do Sul, o cativeiro babilônico, mais ou menos entre 586 a.C. É uma coisa muito importante a gente colocar aqui para você entender algo que é relevante. Antes de Cristo, o calendário ele é contado de forma decrescente. Então você vai ter lá o ano 500, depois 499, 498, 497. É interessante a gente entender isso aí para a gente poder compreender. Então quando se fala que o Reino do Norte foi levado cativo em 722 e o Reino do Sul foi 586, o Reino do Norte foi levado cativo antes do que o Reino do Sul. Por quê? Porque a ordem de contagem do tempo no Antigo Testamento é decrescente e do Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, do nascimento de Jesus, é crescente. Então nós vamos ver aqui o povo, a nação de Judá é levada para o cativeiro, aí é contada a história do cativeiro e a restauração do povo de Israel, e aí quando o povo é restaurado na terra, nós temos aí um período de 400 anos de silêncio profético, chamado período intertestamentário ou período interbíblico, aonde não houve voz profética no meio do povo de Israel. Não quer dizer que não houve história, que não aconteceu nada dentro do contexto político e religioso no meio do povo de Israel. Nós, mais para frente, estaremos aí adentrando um pouquinho esse conhecimento também para você ampliar mais aí a tua sabedoria. Eu quero trazer aqui para vocês o plano de Deus, o plano de salvação do Senhor para a humanidade. E é interessante a gente entender aqui que Deus, desde o princípio, ele tem um plano de salvação, ele tem a história da humanidade escrita, começo, meio e fim. E aqui é interessante porque você vai entender que a sua história, ela tem começo, meio e fim, ok? Então Deus cria todas as coisas e ali na criação ele cria o homem. E é interessante uma coisa porque o homem ele cai no pecado. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência a Deus. Mas desobediência ao quê? A lei de Deus. O nosso Deus é um Deus de alianças, certo? Então, ele é um Deus que você vai ver que no Antigo Testamento ele faz muitas alianças. E por exemplo, nós vamos ver aqui a aliança adâmica, né? A aliança com Adão, que é feita no Éden, quando Deus coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e fala para Adão, olha Adão, do fruto dessa árvore você não vai poder comer. Então, de todas as outras árvores você vai poder comer. Desta árvore você não vai poder comer. E ali a gente vê Adão pecando, comendo do fruto dessa árvore, né? Caindo aí, se desviando da presença de Deus. E é interessante a gente entender esse contexto. As alianças, elas têm tudo a ver com o livre-arbítrio na nossa vida, ok? Porque a gente vai ver ali Adão tendo o livre-arbítrio. Deus criou o homem com a capacidade de ter livre-arbítrio, assim como Deus criou os anjos com a capacidade de ter livre-arbítrio. Então, Adão ele foi criado com a capacidade de escolher. Só para a gente ter uma ideia, quando Deus criou, no princípio ele criou todas as coisas, antes de criar o homem, vamos pegar o exemplo aqui. Deus criou a luz e Deus criou as trevas. Tanto a luz quanto as trevas para Deus era bom. Deus criou o dia e Deus criou a noite. Tanto o dia quanto a noite para Deus era bom. O que Deus criou foi bom. E aí que entra o contexto do livre-arbítrio. Por quê? Porque não existe livre-arbítrio se Deus, por exemplo, criasse só o dia. Ah, olha, Adão, eu criei o dia e você pode escolher. Escolher o quê se só tem dia? Então Deus criou o dia e criou a noite para ele saber se ele preferia o dia ou se ele preferia a noite. Então Deus criou o homem com essa capacidade. Nós vamos entrar com mais detalhes nesse contexto do livre-arbítrio quando nós estudarmos aí o primeiro capítulo de Gênesis, tá? A primeira parte de Gênesis aí. Então Deus faz uma aliança com Adão. E nessa aliança, Adão quebra a aliança. Depois Deus vai lá e faz uma aliança com Noé. Né? Noé, que é também conhecido como arco-íris. Né? Após o dilúvio, Deus coloca um arco no céu e faz uma aliança com Noé de que a humanidade não seria mais destruída através do dilúvio. Depois nós vamos ver ali Deus fazendo aliança com Abraão, né? Pedindo para que ele saísse da terra dele, da parentela dele,
porque Deus ia fazer dele uma grande nação. E nós vemos ali a circuncisão como uma aliança de Deus com Abraão. Depois nós vamos ver ali Deus fazendo aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. Então o nosso Deus é um Deus de aliança. E o que são as alianças? A lei de Deus para a nossa vida. Tá? Então nada funciona sem lei. O universo ele vive debaixo de leis. Então tem pessoas que confundem muito o seguinte: nós agora estamos vivendo o tempo da graça. Não, sempre existiu graça e sempre existiu lei. Hoje nós vivemos os mandamentos de Jesus. O que aconteceu? Jesus veio, viveu a lei e agora falou assim: agora eu quero que vocês sigam os meus mandamentos. Então as práticas do Antigo Testamento, Jesus cumpriu e agora ele está solicitando para que a gente venha viver os mandamentos dele, que não fogem muitos do que são as alianças que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento. Então é importante a gente entender esse contexto, porque Deus deu a lei ao povo de Israel para que o povo de Israel cumprisse a lei e através dessa lei, vivendo ela de forma plena, eles conseguissem alcançar a salvação através da lei. Então é interessante esse contexto, porque o povo de Israel, que foi escolhido como nação, e aqueles que vieram antes da nação de Israel, não conseguiram cumprir a lei de Deus. Por isso, Deus já tinha o plano de salvação, que era a vinda de Jesus. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. O que simboliza a plenitude dos tempos? O tempo adequado, o melhor momento aonde Jesus poderia vir é o tempo em que ele se manifestou. Então, o que nós vamos entender com esse contexto? Deus manifestando o seu plano salvífico no momento certo, ok? Então, nós vamos ver aqui, no centro da história, a manifestação de Cristo, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo, e a partir da vida de Cristo, nós vemos aqui a origem da igreja, que nasce ali através de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, do chamado de Cristo através dos apóstolos. E é interessante que a gente vai ver o que na história aqui, no contexto histórico. Nós vamos ver aqui, nossa primeira parte no Antigo Testamento, Deus escolhendo um povo para representá-lo aqui na Terra, para ser a autoridade de Deus, para ser aqui a unção, recebe a autoridade e unção de Deus para representar Cristo aqui na Terra. Só que acontece, chega um momento em que este povo, eles começam a perder essa relevância, eles perdem essa autoridade, eles perdem essa unção, e essa unção é passada para a igreja. Então, hoje nós vivemos o tempo em que a igreja tem a autoridade de Cristo e representa Cristo aqui na terra. Você não vê mais o povo de Israel como representante de Deus aqui na terra. Então, qual que é o plano de Deus? Ele criou o homem sabendo que o homem poderia pecar, que o homem poderia cair. Então, sabendo Deus na sua onisciência que o homem poderia cair, ele já escreveu um plano salvífico, já viu um plano preparado para a salvação do homem, sabendo também que o homem não conseguiria salvar a si mesmo. O que o homem necessitaria fazer para salvar a si mesmo? Viver de forma perfeita, e o homem não conseguiu. Então nós vemos aqui a manifestação de Cristo, depois aqui mais para frente a manifestação da igreja, e é o tempo que nós vivemos hoje. Então, quando se encerrar ali o período da igreja, é que nós vamos começar a vislumbrar a consumação dos tempos, os fins dos tempos, onde Deus terá aí o último período para a humanidade na Terra, onde Ele irá fazer todas as coisas até que se faça novos céus e nova terra. Então, o que é Cristo aqui? O que Cristo representa dentro do plano salvífico de Deus? Ele é o resultado da aplicação do plano de Deus, é o que vai gerar a igreja. A igreja é o resultado dessa aplicação do plano de Deus. Deus veio, manifestou Cristo aqui na terra, e através dessa manifestação de Cristo nós vemos aqui o surgimento da igreja. Então Cristo, ele, o que ele é? Ele é os dois lados da moeda. Jesus, ele é a lei, e Jesus, ele é a graça. Então, nós precisamos entender justamente esse contexto. Cristo, ele está no Antigo Testamento, ele é a lei no Antigo Testamento, e ele é a graça no Novo Testamento. Apesar de haver graça no Antigo Testamento, né? Assim como havia a lei, havia a graça de Deus, assim como no tempo da igreja há a lei, que são os mandamentos de Cristo, e há também a graça, que é o favor imerecido que nós recebemos do Senhor.
ok? Então vamos entender aqui esse contexto aí do Antigo Testamento. Nós vamos ver ali até Gênesis capítulo 11, a história serviu para justificar a lei. Então vamos entender o seguinte, a lei foi dada no Sinai, ali Deus estabeleceu a lei. Então nós vamos ver ali, olha, Deus permite que a humanidade viva, né? Deus havia deixado ali instruções, mas não foi uma lei dada ao povo para ser seguida como foi dado no Monte Sinai. Então nós vamos ver aqui, até Gênesis 11, este é o motivo pelo qual Deus dá a lei ao povo. Aí Deus chama Abraão e justifica ali, a partir de Abraão, o nascimento da nação, de um povo separado por Deus. Nós vamos ver ali, Deus começa ali a planejar a lei para este povo. Então o que fala ali de Gênesis até o capítulo 11? O pecado, a maldade, o juízo de Deus, que é o dilúvio, e a maldade continua no coração do homem. Então Deus faz o quê? Deus chama o homem para dele constituir uma nação que seria o espelho de Deus aqui na terra. Só que esta nação não conseguiu refletir a glória de Deus aqui na terra. Ela falhou nesse contexto. Então a lei serviu para quê? Não somente para Gênesis ali do capítulo 11 serviu para justificar a lei no Antigo Testamento, mas a lei dada no Antigo Testamento serviu para justificar Jesus. Por quê? Porque antes da lei, os homens não conseguiam viver na presença de Deus. Aí Deus dá a lei e os homens continuam não conseguindo servir a Deus, não conseguindo cumprir os mandamentos de Deus, viver de forma correta aqui na terra. Então a lei conduz até Cristo. E Cristo, sim, ele vive a lei, ele aplica a lei na vida dele, ele consegue cumprir toda a lei em si mesmo e ali ele sacia a justiça de Deus, cumprindo essa lei e indo para a cruz, fazendo o sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Então é interessante que qual é o contexto que a gente vai ver dentro aqui de toda essa história. No Antigo Testamento a gente vê Deus chamando um povo, mas tendo dentro do contexto que esse povo talvez não conseguiria cumprir a lei. Pelo fato de não cumprirem, vem em Cristo e através de Cristo é estendido a bênção, a promessa de salvação a todas as nações. E esse era o plano de Deus, salvar toda a humanidade. Por isso ele enviou Cristo para morrer na cruz por toda a humanidade. Então aqui nós temos aqui um resumo da história do povo de Israel, que vai dizer lá o seguinte, ó, chamada de Abraão, Isaac e Jacó, ele vai estar no livro de Gênesis, José e o êxodo para o Egito, depois a escravidão, Gênesis e Êxodo também, tá? Êxodo vai entrar um pouquinho nesse contexto da escravidão, Moisés e a libertação do povo, 40 anos no deserto, Êxodo e Números, a conquista de Canaã e o período Juízes, Números, Juízes e Rute, a monarquia e o Reino Unido, 1º e 2 Samuel. Lá em 1 Reis também você vai ver uma parte do Reino Unido que é a história de Salomão, né? Não vamos ver a história de Salomão ainda no livro de 1 Reis. A monarquia e o reino dividido, 1ª e 2 Reis. A monarquia e o exílio do norte, 1 Crônicas. A monarquia e o exílio do sul, 2 Crônicas. O retorno do exílio, Esdras, Ester e Neemias. Então essa aqui é uma panorâmica para que você possa compreender, né, toda a história do povo de Israel dentro do Antigo Testamento. Então aqui para a gente entender um pouquinho melhor o contexto profético dentro do Antigo Testamento, como que funcionava a voz profética no Antigo Testamento. Nós vamos ver ali que no Novo Testamento teremos Jesus, antes de Jesus, João Batista, que foi o último profeta, né? Depois Jesus vem como Messias, também é considerado como profeta, mas a partir dali você não ouve mais falar de profetas no contexto do Antigo Testamento. E como era a aplicação da mensagem desses profetas do Antigo Testamento? Então nós temos que, para entender melhor os profetas, olhar aqui a questão do cativeiro. Então, antes do cativeiro, os profetas traziam um prenúncio para o povo de Israel dizendo o seguinte: olha, vocês desviaram da lei, vocês não estão seguindo os mandamentos do Senhor. Olha, consertem o caminho, corrijam o caminho, se voltem para Deus, para que o castigo de Deus não venha sobre vocês. Então, era os profetas alertando o povo de que haveria um juízo de Deus. Aí aconteceu, o povo não deu atenção,
o povo foi enviado para o cativeiro. E aí no cativeiro nós vemos ali os profetas profetizando durante o cativeiro. E o que esses profetas profetizaram? Diziam o seguinte: olha, vocês estão aqui no cativeiro por causa do pecado, porque os seus antepassados, os seus pais, não se converteram dos maus caminhos. Mas olha, tem um bom ânimo, porque Deus vai tirar de vocês daqui. Existe uma promessa sobre a vida de vocês que Deus irá restaurar a nação de Israel. Então tenham bom ânimo, sabe? Perseverem, continuem firmes aqui até que o tempo do cativeiro se cumpra. Então, os profetas durante o cativeiro traziam uma palavra de ânimo para o povo de Israel, para lembrá-los que Deus não havia os abandonado. E depois do cativeiro, o que os profetas diziam? Eles diziam o seguinte: ei, povo, nação, olhe para trás, olhe o que aconteceu por conta do pecado, olhe o que aconteceu porque a nação se desviou do caminho de Deus. Então não cometam mais o mesmo erro, não trilhem o mesmo caminho dos seus antepassados, para que não venha novamente destruição sobre a vida de vocês. Então era um alerta para eles não repetirem ou incorrerem no mesmo erro. Então é interessante que para você entender aqui, quando você começar a ler os livros proféticos, para você aprender a identificar qual era a característica daquele profeta e que tempo que ele estava profetizando. Então nós vamos aqui ir mais a fundo também nesse conhecimento. Eu deixo aqui então para você esclarecer as suas dúvidas, né? Você pode estar esclarecendo as suas dúvidas aí, mandando aí a sua mensagem e que a gente possa buscar mais desse conhecimento de Deus. Na próxima aula nós estaremos aí dando a primeira parte do livro de Gênesis. Convido você a estar junto conosco, tá? Para você ser abençoado. Persevere nessa caminhada, não é fácil aprender a palavra de Deus. Existem muitas barreiras, muitas limitações que nos impedem de buscar o conhecimento. Existe uma batalha no mundo espiritual tentando impedir você de buscar mais o conhecimento de Deus. Então, põe um propósito no teu coração. Eu quero aprender, eu vou me dedicar a trilhar esse caminho para que alcance mais conhecimento de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você também possa receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida.